importante, tem a vantagem, é verdade, mas não vive os melhores dos momentos. Agora, ele tá falando, não, porque o momento é bom, porque o momento é ruim, porque o momento é legal, porque subiu, desceu, qual é o time do mês e tal. Agora tem um time que não tem tempo feio, o meu caro Marco Antônio Rodrigues. Você sabe de que eu tô falando? Do Palmeiras, que vai encarar o Fortaleza em Fortaleza, já meteu 3-0 no jogo de ida e tá com a classificação encaminhada. A gente tem a escalação do Palmeiras, que entra em campo agora às 7 horas para encarar o Fortaleza. O time vai com, vou falar aqui, hein, na ordem de posição: o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Aí uma novidade: vai jogar o Richard Rios e não o menino. Aí o Zé Rafael, o Veiga, Tabata, Rony e Dudu. Tá aí então a escalação do Palmeiras, que não é um time muito diferente, mas tem essa novidade: o Richard Rios joga no lugar do Gabriel Menino, num jogo que está 3-0 no jogo de ida em casa. O Palmeiras tem tudo para confirmar sua classificação contra o Fortaleza, o Marco Antônio. Não poupa ninguém, não. Essas substituições são por questão de, se eu não me engano, de cartão. O Gabriel Menino também estava muito desgastado ultimamente, botou força máxima. Quer dizer, o Palmeiras. Aí chega no segundo tempo, dá 20 minutos do segundo tempo, ele poupa todo mundo. Tira o Zé Rafael, tira o Dudu, os que sente mais. O Abel está fazendo essa. Conseguindo alternar o time, conseguindo não desgastar muito o time com substituições também. Esse é um jogo que, claramente, se ele não estiver perdendo na virada do tempo, ele vai poupar os jogadores de ataque, de meio campo, que se desgastam mais. Ele tem feito isso com o Rony, com o Rafael Veiga e com o Dudu toda hora, que são três peças-chave. É um método muito interessante de conseguir dar fôlego para esse time, que é jogo toda hora. O Palmeiras a grande vantagem é que quem entra faz quase a mesma coisa de quem estava jogando. É impressionante, uma garotada que está treinada. O Rios, o Richard Rios, o Isso. jogo que ele entrou, 2 jogos atrás, ele entrou jogando muito, muito. Os meninos mantêm o nível técnico e outra coisa, eles dão mais intensidade ainda, porque estão inteiros, são jovens, sabem qual é o esquema de jogo. Então entra um, entra outro, a intensidade continua. Por isso que o Palmeiras se mantém desse jeito. É um esquema que ninguém tem igual. Ninguém tem igual. Consegue trocar, consegue repor, consegue descansar de uma maneira sem que a qualidade do jogo não caia. Eu acho que a única zebra de toda a rodada de hoje seria o Palmeiras não se classificar. O resto dos resultados são todos possíveis. O Atlético mais chance, outros com mais chance, mas, por exemplo, no Rio é um jogo que vai ser um teste para valer para o Botafogo. Não só pela questão técnica, mas pela questão psicológica. Um time que está muito bem, está na liderança e vai pegar um osso duro. Osso duro. O Atlético é copeiro, vai ser um osso duro. A minha impressão é de um jogo dramático, mas rodada excepcional. Noite de gala, repito. Noite de gala. Ô Ilan, tem uma coisa muito interessante desse Palmeiras, do Abel, que ele tem lá um relógio na mão dele, que deve dar um despertar aos minutos X do segundo tempo, e não importa o que esteja acontecendo, ele começa a trocar jogadores, seja quem for. Troca o Dudu, que é um dos principais jogadores do time, troca o Rony, troca quem quer que seja. É como uma máquina. Ele mexe no time para não cair do ponto de vista físico e até para pensar nos próximos jogos. Até dá para explicar por que talvez ele jogue sempre com o seu time titular. Porque ele tem um relógio ali que em determinado momento ele tira os jogadores, começa a mexer no time. É um negócio que não é comum. Aliás, só o Palmeiras faz milimetricamente assim, né? Bom que a gente pode falar das qualidades do Palmeiras, das muitas qualidades Sim. do Abel Ferreira, nesse longo trabalho que ele já faz no Palmeiras. Né? Essa temporada o Palmeiras só perdeu 2 jogos, então hoje é dia de a gente poder voltar a falar. Falou-se muito no começo da semana do episódio triste em que ele arrancou o celular da mão de um jornalista lá do jogo em Belo Horizonte, né? Foi muito criticado, na minha opinião, justamente criticado, claro, já reconheceu, inclusive,
errou, ligou para o repórter, todos nós criticamos, eu critiquei, mantenho as críticas e quero até me retratar por ter feito uma crítica um pouco fora do tom nas redes sociais, muita gente do Palmeiras, torcedores não gostaram, mas eu usei o tom errado ali. Mas a crítica está mantida, é justa, só que isso é um parêntese, né, no trabalho do Abel Ferreira. Ele tem o time absolutamente na mão, ele tem um trabalho absolutamente hoje inquestionável, né, porque conseguiu juntar peças que a gente pode dizer hoje que são peças que todas funcionam como um reloginho, né? O Palmeiras hoje tem do Everton, passando pelo Rafael Veiga, passando pelo trio ali ofensivo, Rony, Dudu e Arthur. Arthur hoje não vai estar, né, porque já jogou pelo Bragantino na Copa do Brasil, mas tem um time que é muito eficiente, é um time que funciona sempre, mesmo num dia, numa noite, em que o time não está fazendo coletivamente uma atuação brilhante. Mas é um Palmeiras quase infalível, que só perdeu 2 vezes na temporada, né? que quando não domina o seu adversário, ele não é exatamente, rarissimamente ele é dominado, rarissimamente ele se vê em apuros no jogo, e quando precisa de um gol, consegue aquele um gol, ainda que seja para não perder o jogo. Então, um time muito cascudo, muito consistente, né? Que nem sempre encanta, mas quase sempre consegue o objetivo. Então, muito difícil imaginar que o Palmeiras vai perder a classificação para o Fortaleza, que tem que ganhar de 4 gols de diferença. O Palmeiras do Abel nunca perdeu por 4 gols de diferença, perdeu uma vez por 3 gols, né, para o Internacional na última rodada do ano passado do Brasileiro. E se isso acontecer, que aconteceu só uma vez em mais de 230 jogos com o Abel, se isso acontecer, ainda assim teremos pênalti. Não acredito, acho que o Fortaleza é um ótimo time também, pode até eventualmente vencer o jogo, o que não vai ser fácil, porque o Palmeiras quase nunca perde, mas ainda que vença, conseguir 3 ou 4 gols de diferença, para mim é tarefa quase impossível.